Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenharia de dados. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o ETL e o LT. Então fica até o final do vídeo, valeu! Então pessoal, vamos falar aqui hoje sobre a diferença entre o ETL e o LT. Basicamente, um é extrair, transformar e carregar, e o outro é extrair, carregar e depois transformar. Acabou o vídeo, né? Não, brincadeira. Bem, antes de continuar aqui a explicação para vocês, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, né? Compartilhar com as pessoas se você estiver gostando, que é isso que ajuda o canal a crescer e é de graça, beleza? Mas falando sério aqui, galera, beleza. Eu vou explicar para vocês alguns detalhes, tá? Existe ainda muita confusão e existe muito aquela questão que todo mundo gosta de chamar tudo de ETL, tá? Tudo é ETL, tudo é ETL, tudo é ETL, tá? Isso não é uma prática boa, eu sei que ela é mais simples para poder explicar o processo ali, né, que você faz dentro do ciclo de vida dos dados, mas eu acho equivocado chamar tudo de ETL o tempo todo, tá? Até porque tudo vai depender do cenário, tudo vai depender dos Vs, né, das propriedades dos dados que a gente já aprendeu, tudo vai depender de frequência, tudo vai depender de muitas coisas, orçamento do cliente, né? Quais áreas vão ser atendidas por aqueles dados e assim por diante. Então, falando aqui do ETL tradicional, a gente tem as fontes de dados, a gente faz a ingestão disso, né? Ou seja, a gente faz a extração, e no meio desse caminho, em vez da gente já armazenar depois que a gente fez a extração, armazenar direto, ou seja, os dados no estado bruto, a gente vai fazer a transformação, o tratamento desses dados numa staging area, ou seja, numa área intermediária, tá? Então esses dados ainda não vão estar armazenados, certo? Para você depois continuar fazendo o tratamento, e você vai fazer os tratamentos que você precisa fazer. E aqui que tá o ponto, né? Porque assim, aqui você já vai fazer o tratamento desses dados pensando em atender em uma dessas áreas específicas, né? Em uma dessas saídas aqui, o BI, relatórios, ciência de dados e machine learning, né? Então, se eu fosse pensar no ETL tradicional, eu ia ter que fazer vários stages diferentes, né? Várias áreas intermediárias diferentes. Isso geralmente é muito custoso, é mais caro, até porque se você for fazer integração com outras fontes de dados, isso também vai custar muito mais caro, tá? Do ponto de vista de transformação dessa parte de staging area. A gente também tem que pensar que é mais lento, certo? Se você for parar para ingerir, tratar e depois armazenar isso para passar para as outras, as áreas de interesse, você vai ter um custo muito maior e uma velocidade muito menor, né? Ou seja, vai demorar muito mais para isso acontecer. E tem o ponto que essas áreas aqui, aprendizado de máquina e ciência de dados, geralmente gostam de pegar os dados brutos para poder fazer ali treinamentos de máquina, né? Para fazer toda a parte ali de ciência de dados, etc. Isso faz mais sentido quando a gente está falando da parte de dados mais tradicional, né? E com volume de dados também não muito grande. E quando você também não precisa de uma frequência muito alta, né? No recebimento, mais em batch, né? Então, realmente, isso aqui é a forma mais tradicional. Então, você faz a transformação, já traz esses dados com qualidade, isso também é uma vantagem, então você vai gastar menos com armazenamento, né? Você vai trazer menos dados sujos, mas em contrapartida você acaba gastando mais, tendo aqui uma ferramenta intermediária que vai fazer esse processo aqui de transformação. Então, geralmente é salvo no Data Warehouse, aí tem camadas, etc, né? Mas, se você for parar para pensar, dependendo da forma com que você fizer, né, essa transformação aqui, talvez você não vá atender todas as áreas, né, que possa ter que, por exemplo, área de finanças, área de RH, área de vendas, cada uma geralmente quer ver os dados com as suas regras de negócio, né, de cada setor. Então, o ETL tradicional, ele funciona dessa forma aqui. Já o ELT, ele tem mais vantagens em relação, principalmente à parte de integração de dados. Não que você não possa fazer isso no ETL, mas é muito mais fácil, muito mais barato no ELT. Por quê? Porque você tem várias fontes de dados, você carrega todas elas em um repositório único, geralmente um data lake, certo? E a partir aqui desses dados brutos é que eu vou fazer realmente as transformações, tá? E armazenar aqui numa próxima camada, né? Que pode ser aqui um Data Warehouse, que se escrever aqui, mas né, aqui pode ser até um próprio Data Warehouse, ou pode ser uma outra camada que atenda, né? E vá servir a essas saídas aqui, né? Essas áreas. Como eu falei para vocês,
Machine Learning, ciência de dados, costuma pegar os dados daqui, né, todos juntos aqui, vários dados, né, de várias fontes, e daqui fazer as suas próprias transformações, né? Então aqui seguiria as transformações pensando em camada bronze, silver, gold, né? Isso aqui eu já expliquei para vocês na aula de Data House, Data Lake House, etc. E aí a transformação é feita aqui e a distribuição e o armazenamento seria um segundo armazenamento, né? Porque você vai estar com esses dados com qualidade. Aqui no ETL, a qualidade já vem direto, né? Você não tem camadas anteriores e aqui você precisa pegar eles todos brutos daqui, fazer a transformação e depois carregá-los aqui. Isso, igual eu falei, né? Ambos têm vantagens e desvantagens, certo? Vai depender muito do cenário que você está inserido. O armazenamento dessa forma, integrando os dados todos no Data Lake, é o mais comum hoje, tá? E mesmo que todo mundo chame isso de ETL, isso é um ELT, tá? Então, quando você pensa em integração de várias fontes de dados, o mais usual é o Data Lake, porque você reúne tudo aqui e aí cada um faz a transformação do jeito que achar melhor e, de modo geral, ele é mais rápido, né, e mais econômico também, tudo a depender do ponto de vista, né, porque aqui eu vou estar armazenando dados brutos, ou seja, eu vou estar carregando um monte de lixo, né, entre aspas, que talvez não sirva para nada ou para ninguém. O problema é que aqui eu vou estar transformando e vou estar gastando, né, processamento e talvez eu não atenda ninguém, só atenda uma parte, né? Então tem vantagens e desvantagens. Fazer várias staging areas para atender cada uma dessas áreas ou, né, carregar aqui primeiro e depois ir fazendo as transformações de acordo com as necessidades, né? Então fica aí até o pensamento aí, o que vocês acham melhor, né? O ETL ou o LT? São duas formas as formas mais tradicionais, né, mais usuais, mas o ETL realmente é o mais antigo, né? O que é durante muito tempo foi o mais utilizado, mas hoje a gente vê mais o cenário de ELT sendo utilizado, até porque aqui na camada bronze, silver, gold você consegue trazer as questões, né? Geralmente a bronze é a camada que está sendo, porque assim tem duas formas, né? Assim, já comecei a ir mais a fundo pro assunto e eu falo que eu não vou fazer isso, né? Mas acabo fazendo. Geralmente, também, a gente faz o quê? Armazena ele bruto num formato que veio, né, das fontes, e na bronze você leva esses dados para um formato mais amigável, né? Você leva para um formato mais comprimido, um formato mais rápido. Então, por exemplo, aqui tá tudo, por exemplo, aqui tem um CSV, aqui tem um JSON e aqui tem, sei lá, não sei, outra fonte. Deu branco aqui. CSV, JSON e outra coisa aqui. E aí, estão nesses formatos. E aí eu vou carregar para minha bronze tudo em Delta, ou tudo em Parquet, ou tudo em Avo, por exemplo, para ganhar muito mais, economizar espaço e ganhar mais velocidade. E aí aqui na Silver eu vou fazer aquela parte de tratamentos básicos que eu expliquei para vocês também já em outro vídeo. E na Gold geralmente é a camada que ela já está pertencendo aqui à parte de armazenamento e distribuição do Data Warehouse, que é a camada onde já você vai botar mais questão de regras de negócio, agregações, etc, né? Então, eu acho o LT, além de ser muito mais organizado, na maioria dos casos é mais barato. Pode falei, cenário, gente, não tem bala de prata nesse caso aqui, beleza? Então é isso, tá? Tá aí a diferença entre o ETL e o LT, tá? De forma geral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até a próxima. Valeu!